Olá, boa tarde. Começando Instagram Toque de Bola JF, também hoje no Face, portal de notícias Toque de Bola. Temos meia hora como desafio para colocar alguma coisa em dia aqui na live do Toque de Bola, porque o volume de informações é muito grande, mas aqui a gente apresenta algumas informações, bastidores, com apoio do Plask, da Santa Casa de Juiz de Fora, do Projeto Cidadão Consciente da Hiperrol Embalagens, ao lado de toda a equipe do Toque de Bola, com a coordenação da Mônica Valentim, Misto Quente Comunicação, a participação de Wallace Matos, Roberto Oliveira e Lara Valentim. Vamos trazer aqui um pouco do que está nas redes sociais, no portal, no aplicativo, no canal do YouTube Toque de Bola, já antecipando uma live para este meio de semana, na quarta-feira, 5 da tarde. Tadeu Gaspareto, que é um professor formado aqui na Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, com muita graduação. Ele dá aula na Rússia, teve que voltar para o Brasil correndo em função do conflito internacional, e ele vai tirar para a gente as dúvidas sobre o SAF, ou a SAF, sei lá, de Botafogo, Cruzeiro, Vasco, falar um pouco de gestão. Então anote aí na sua agenda, quarta-feira, num horário diferente, em função da agenda dele, que é muito cheia, quarta-feira, 5 da tarde, você que torce para o Botafogo, para o Vasco, para o Cruzeiro, ou tá vendo que seu clube mais cedo ou mais tarde vai virar sociedade anônima, fique ligado, porque ele vai falar coisas muito bacanas e, é claro, outros assuntos que podem surgir na live. Um abraço aqui para o Celso, um abraço para o Luiz Laudiosa, preparador de goleiros, já estão ligados aqui, o Levi Costa também, o João de Oliveira, todo mundo acompanhando a live do Toque de Bola. Vamos falar um pouco dos clubes da cidade, dos destaques nacionais e internacionais. Vamos começar com a Lara Valentim, então, para falar do Campeonato Carioca. Finais definidas, Lara, Flamengo e Fluminense, depois daquele jogo tumultuado de ontem à tarde, hein, Lara? Pois é, o jogo de ontem deu uma pequena polêmica, né? O Botafogo ia se classificando até os últimos minutos ali do jogo. E aí, o Fluminense achou um gol no finalzinho, o gol foi marcado pelo Cano. Só que a grande confusão nem foi essa. A grande confusão foi porque no finalzinho do jogo também, o Fred fez uma falta para matar a jogada, acabou sendo expulso. Só que aí o juiz, em vez de deixar a cobrança ser batida, ele simplesmente encerrou o jogo, os jogadores do Botafogo ficaram revoltados. Enfim, então é mais um Fla-Flu pelo terceiro ano seguido, e agora a gente vai falar sobre isso. O primeiro jogo, Flamengo e Fluminense, vai ser nesta quarta-feira agora, dia 30, 9h40, jogo mando de campo, o primeiro mando de campo do Flamengo, no Maracanã. E o segundo jogo, Fluminense, com mando de campo também no Maracanã contra o Flamengo. Aí o jogo vai ser no sábado, dia 2, confirmado agora à tarde, no finalzinho, um pouquinho antes da live, o horário de 6 horas. O jogo vai ser sábado, então, 6 da tarde. Lembrando que para a final não há vantagem, igual teve na semifinal de 2 empates iguais. Então, empate, decisão vai ser nos pênaltis. Tá, então, Flamengo e Fluminense decidindo o Campeonato Carioca. Eu já sei que muita gente deve estar perguntando a nossa opinião. Todo mundo sabe que eu torço para o Fluminense. Eu também acho que o árbitro errou. Na minha avaliação, eu conversei muito com o Álvaro Coelho nos bastidores também. Ele até publicou uma opinião dele sobre isso lá no Face, né? Ou o jogo termina com o gol, né, do Fluminense, ou antes do gol, ou então, se o jogo deu sequência e a falta foi logo na saída, que cobrasse a falta, né? Agora, curioso é que a gente critica muito a arbitragem do Rio, a gente particularmente acha muito ruim, e o árbitro até que estava sobrevivendo, né? Até que não teve lances polêmicos no jogo até então. Botafogo ganhava com justiça o jogo por 2-0, Fluminense quase reviveu o apagão da Libertadores. Um gol que o Botafogo perdeu numa cabeçada que ninguém sabe até agora por que aquela bola não entrou, que quando o gramado subiu e passou pela trave também. Enfim, foi uma confusão danada. Tem torcedor do Fluminense falando que não comemorou o gol, que foi uma vergonha, e teve outros falando, eu comemorei, foi uma vergonha, mas na hora do gol eu comemorei. Eu confesso que não comemorei, porque foi uma atuação de chorar, hein? O Adilson Matos está dizendo que está do Recreio dos Bandeirantes. Adilson Matos, vamos fazer uma CPI, Adilson Matos, e você provavelmente será convocado para
depor. O Celso está perguntando do Tupi, vamos falar no segundo bloco do Tupi com o Wallace Matos, o Jair sem vantagem, só que aberta, boa tarde. Boa tarde. É jogo único, né? No Carioca é ida e volta, Isso. mas no Mineiro é jogo único. Jogo único e olha, para surpresa de ninguém, nós temos uma final entre Cruzeiro e Atlético. Chocada, não imaginei que essa fosse ser a final, né, do Campeonato Mineiro. Jogo único, sábado, 4h30 da tarde, e aí a gente pode dar um pitaco, que estão falando que vai ser meio a meio. Isso já estava sendo discutido de acordo com os colegas de Belo Horizonte, desde assim, antes de acabar o primeiro jogo da semifinal, eles já estavam discutindo se ia ter meio a meio na final. Em se tratando de histórico de alguns maus torcedores dos dois times, não acho que é uma boa ideia, mas a Polícia de Belo Horizonte está aí para isso, para tentar controlar quem não está a fim de colaborar com o espetáculo. E além disso, no Campeonato Mineiro tem outros títulos, né, em disputa. Tem o título do campeão do interior, que vai ser definido entre o Atlético e a Caldense. Primeiro jogo, quarta-feira, em Poços de Caldas. Segundo jogo, domingo, 11 da manhã, na Arena Unimed, em São João del Rei. E tem também o troféu Inconfidência, que vai ser decidido entre o Tombense e o Democrata, que virou em cima do Vila Nova. O Vila Nova foi decidindo ao sapão do Bonfim, com vantagem, e tomou a virada. A gente, nas nossas redes tem lá a festa que o pessoal da Pantera fez na casa do adversário, que ainda não teve nem o dia, nem o horário divulgado, que hora que vai ser esse jogo Tombense e Democrata. Tá, então, Campeonato Mineiro final no sábado, 4h30 da tarde, jogo único, Atlético e Cruzeiro sem vantagem. Campeonato Carioca, confirmação agora há pouco, como disse a Lara Valentim, o primeiro jogo já estava marcado para quarta-feira, no horário de 21h40, 20 para as 10 da noite, e o jogo de sábado seria domingo, mas como tem o Flamengo na Libertadores, passou para sábado, foi confirmado hoje que este jogo de sábado, Fla-Flu final, se o Campeonato Carioca não for para a Justiça, vai ser no sábado, 6 da tarde. E o Campeonato Paulista, já que também teve polêmica, show, gramado, né? O gramado do Allianz Parque seria utilizado para outra atividade sem ser o futebol. Antes da Lara falar do Paulista, um abraço para o Biel, um abraço para o Internacional ID também, que entrou aqui no Instagram do Toque de Bola. Também isso foi desfeito agora à tarde, Lara, ou o Paulista ainda tem um asterisco aí nessas datas das finais? Pois é, foi definido de vez. Após uma reunião que teve essa tarde lá na Federação Paulista, esse segundo jogo, que também vai ser no dia 2, no sábado, a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, ela conseguiu aí negociar com o CEO dessa empresa responsável, aí porque, só para reforçar, o show do Maroon 5, vai ter um show no Maroon 5 no dia 5 de abril. E aí, para esse jogo ser realizado, o show ser realizado, na verdade, teriam que ser 3 dias antes a liberação aí do gramado. E a Leila negociou e conseguiu fazer com que esse jogo, na verdade, domingo, 4 da tarde, vai ser o segundo jogo lá no Allianz Parque. Lembrando que o Palmeiras tem essa vantagem porque fez uma campanha melhor que a do São Paulo. E só reforçando o primeiro jogo aí da decisão também, junto lá com o Campeonato Carioca, até no mesmo horário, quarta-feira, primeiro jogo quarta-feira, no Morumbi, também no horário de 9h40 da noite. Tá, então, Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca, os estaduais aqui, como o pessoal fala, do Eixo Sul, maravilha, terminando, porque vem aí o Campeonato Brasileiro logo na sequência. Academia do Livro JF, um abraço para a turma também, acompanhando a live do Instagram Toque de Bola JF, reforçamos o convite, quarta-feira agora, horário diferente, mas para encaixe de agenda do convidado Tadeu Gaspareto, profissional aqui de Juiz de Fora, sabe tudo de gestão do esporte. Quando a gente convidou o Tadeu, né, até foi um alô do Marcelo Mata, ele estava na Rússia, conseguiu voltar, sair do país nessa situação conturbada também na Rússia, né, não só na Ucrânia, mas situação de instabilidade. Enfim, ele vai falar um pouco sobre isso. E a gente falou, podemos falar sobre, né, SAF, porque tem o modelo do Vasco, o modelo do Botafogo, do Cruzeiro, que está nessa confusão aí, se aprova ou não aprova, se os clubes estão vendendo por pouco, né? Qual a diferença de um para o outro, quem está fazendo a melhor SAF, né?
difícil saber. Primeiro que é um assunto novo, né? É uma área que nem todos dominam. E o Tadeu, né, nessa conversa que a gente está tendo aí nos bastidores para fazer a live, falou, olha, não é só SAF não, a gente pode falar de maneira geral, mas a gente vai focar nessas 3 SAFs, né? E daí a gente pode depois, na sequência, explorar melhor outros assuntos. Vamos falar um pouco agora do JF Vôlei. A gente acompanhou, é claro, toda a participação da equipe na Superliga B. A gente teve um episódio muito comentado, o Toque de Bola cobriu com exclusividade, né? A verdade foi essa, entre os veículos da cidade. Tudo que aconteceu no Ceará, um jogo traumático contra a equipe do Instituto Cuca, e depois a equipe ficou mal colocada, já vinha mal colocada e não conseguiu, né? Vai ser rebaixada para a Superliga C, de acordo com o regulamento, na próxima temporada. E no meio desse caminho, o Maurício Bara Filho deu um depoimento, antes mesmo de terminar esta Superliga B, a fase de classificação, porque ela está continuando, ele falou, olha, independente do que acontecer, o projeto não vai continuar numa Superliga B. Nós não temos, infelizmente, palavras dele, condições financeiras sequer de ficar numa Superliga B, né? E agora, no último final de semana, na semana a gente conversou com o Maurício, a Roberta fez uma reportagem com ele que a gente publicou ontem nas nossas redes sociais, no site, com os links também na área da web rádio. Como é que foi esse papo, Roberta? O que é que deu para perceber? Além do que o Bara comentou, é claro, a gente também percebe do entrevistado, né? Se na verdade ele continua ou não, se vai pensar melhor, como é que ficou? Bem, o que a gente pode perceber é que, assim, aquele depoimento do Bara foi muito no calor do momento lá, diante do que aconteceu em Fortaleza. Mas é um calor do momento que já vinha sido fomentado antes, porque a gente sabe que o pessoal do JF Vôlei não é do tipo que toma decisão impulsiva. Só para quem não viu, né, embora muita gente que acompanha a live nossa acompanha o Toque de Bola, só para resumir, lá em Fortaleza vários jogadores passaram mal, né? O JF pediu um adiamento do jogo que fosse para 2 dias depois, e o Instituto Cuca não aceitou, e também a CBV, segundo a revelação do JF Vôlei, lavou as mãos, não tomou nenhuma atitude, então isso que motivou esse desabafo do Maurício Bara. Agora, aqui é uma curiosidade, o Instituto Cuca alegou que não podia jogar na segunda-feira, porque os jogadores trabalham, né? Não são pagos pelo clube, eles jogam por amor ao clube e trabalham. Pois bem, adivinha que dia que o Instituto Cuca vai enfrentar o Uberlândia? Já pela fase de playoff, pela semifinal. Né? Hoje. Que dia é hoje? Então, acontece, né? Quando a ordem vem de cima, ela é cumprida. Então, a gente cobriu todo esse drama. O Bara falou muito sobre o projeto. Falou que nesse momento, como eu perguntei a ele, falei, agora a gente está conversando na semana após a eliminação. O que está definido agora? Aí ele falou que neste momento ainda não tem nenhuma decisão madura. Estão começando as conversas entre os integrantes da diretoria. Nesta semana, agora, quem deve entrar na roda da conversa é o Daniel Schmidt também. Ele falou que o Bara falou que deu uma semana de folga para ele descansar um pouco, e agora já deve começar a conversar, para poder planejar os próximos passos do time profissional. Se vai jogar, se vai, assim, partindo do princípio que vai para a Superliga C, porque CBV também, né, para mudar regulamento menos custa. Ou para um time que subir para a Superliga B não ter condição de ficar, e o JF Vôlei e os outros 3 times que caíram ficarem com a vaga, também menos custa. Então, assim, se vai disputar a Superliga C, como que vai disputar? Se vai com o time, se vai com os meninos da base, se vai reforçar essa equipe? Porque o Bara falou uma coisa muito sensata. Não adianta nada você disputar a Superliga C, fazer aquele investimento para chegar na Superliga B e passar perrengue, ou disputar a B, ganhar a B e não conseguir ir para A. Então tem que ter um norte o projeto. Então talvez, ele até deixou isso assim, mas conversou sobre isso, talvez seja o momento de dar uma pausa para reavaliar o futuro do projeto, mas reavaliar pensando assim, olha, é aquela famosa retirada estratégica. A gente para, repensa, reavalia, para depois voltar mais forte. Falou também da categoria de base, reforçou uma coisa que ele tinha dito para a gente no ano passado a respeito de ter novidades esse ano na categoria de base, com a criação da equipe feminina. Ele voltou a falar isso e, né, a gente pergunta. Eu perguntei para ele quem que ele acha que vai decidir a Superliga B esse ano, já que enfrentou os 4 semifinalistas, né? E ele falou quem que ele acha, mas aí você vai ter que ler, você vai ter que ouvir a entrevista na nossa web rádio, porque só lá que você vai descobrir qual é o palpite do Maurício Bara.
Tá certo. O JF Vôlei, então, tem reportagem no portal e você entrando no portal, clicando em rádio, você também pode ouvir essa entrevista do Maurício Bara Filho aqui no portal Toque de Bola. E também atualizando um pouco daquilo que está no ar, a gente tem algumas reportagens sobre o ciclismo, a gente tem no nosso canal do YouTube a live que a gente fez com o Marco César, né? Nosso conhecido, que a gente conheceu até recentemente, aquele mesmo que passou um sufoco danado, perdido lá, 3 a 4 dias, de domingo a quarta-feira, perto de Bom Jardim de Minas. A gente fez uma live com ele na semana passada, essa live já está no Instagram. Tem também no Toque de Bola uma série de reportagens sobre os espaços físicos, né, para atividades de lazer. A gente já colocou aí 4 opções, né? O que pode fazer nesses lugares, o que não pode, né, Roberto? E vem aí uma outra matéria falando agora sobre o próprio exercício físico, né? Exatamente, porque assim, a gente sabe que o brasileiro, ele é muito do, vou fazer um exercício físico. Vai, calça um tênis que tiver em casa e sai andando por aí ou correndo. E antes de fazer isso, e olha, se você fizer isso, você pode arrumar uma confusão para você. Então, o melhor é que você procure um médico. Por isso, a gente conversou com a doutora Ana Maria Duque, ela é do Plasc, para ela justamente dar essas dicas. Por que é importante ir ao médico, fazer um check-up, como que isso determina? Porque às vezes você está com a intenção de sair por aí correndo e o check-up descobre que não é a melhor opção para você. Talvez a caminhada seja uma opção melhor. Então, a gente tem esse detalhe, essa entrevista está vindo aí tanto no nosso portal quanto a versão na web rádio. Não estou conseguindo ler agora. Então, aí você entra nas ondas do toque e escuta a entrevista. A do Maurício Bara está lá e a doutora Ana Maria também vai entrar lá. Tá certo, Roberta. Valeu, obrigado. Falou, tchauzinho, gente. O Wallace está vindo aí. Tá aí, substituição ao vivo aqui no Toque de Bola. Roberto Oliveira participando do primeiro bloco. O Wallace Matos está chegando. Para quem está no Insta, para quem está no Face. Professor Zé Antônio Bara Miguel, um abraço. O Wendel está aqui, o Valmir entrou também. O Marcola, o Ramon. O Celso está perguntando sobre o Tartá, aquele que foi jogador do Fluminense, se ele já fechou com o Tupi. Não, oficialmente não, né? Porque o Tupi tem anunciado, né, os jogadores. É claro que pode haver negociação, mas oficialmente quem é jogador do Tupi é atleta que já foi anunciado nas redes sociais. A gente tem acompanhado essa divulgação nas redes sociais e no Toque de Bola, quando a gente fala no portal, a gente vai atualizando ali todos os jogadores que o Tupi já anunciou, né? E aquele, né, resumo da trajetória, por onde que ele passou, nem sempre todos os clubes, mas pelo menos a posição e os clubes por onde ele passou. Este é o Toque de Bola com o apoio do Plasc, da Santa Casa de Juiz de Fora, do projeto Cidadão Consciente da Hiperro Embalagens. Antes do Wallace Matos falar do Tupi, do Tupinambás, tem Copa do Brasil, sorteio, e a Lara hoje quase foi parar no Piauí, Lara. Pois é. O sorteio rolou agora à tarde, o sorteio. É logo ali o Piauí. Assim, eu fui questionar onde fica exatamente o Altos com o senhor Wallace Matos, que também não soube me dizer exatamente Wallace onde conhece o Brasil do Iapoque ao Chuí, não conhece o Altos do Piauí? É lá no Altos. É lá no Altos, lá no Piauí. Exatamente. É porque a resposta é meio redundante, né, lá? Pois é, a gente ainda vai saber mais sobre isso. Nessa terceira fase, vem os times que se classificaram na primeira e na segunda, e também entram 12 equipes. 9 que são representantes brasileiros que estão na Libertadores, e aí também entra o time do Remo, que é campeão no Norte, o time do Bahia, campeão da Copa do Nordeste, e o Botafogo, os últimos campeões da Série B. Então, aos confrontos. Bragantino vai enfrentar a equipe do Goiás, o Atlético Goianiense enfrenta o Cuiabá. Equilibrado esse confronto aí. E aí agora muita gente vai se interessar. O Tombense tem como adversário, vai ter como adversário o time do Ceará. Fluminense contra o Vila Nova de Goiás. Bahia contra o Azuris, do Paraná. Eliminou o Mirassol, que eliminou o Grêmio. Isso mesmo. O São Paulo vai enfrentar aí a Juventude, um Perigoso confronto direto confronto, de Série A. Pois é. O Corinthians tem um confronto contra a Portuguesa. Para quem assiste o Campeonato Carioca aí, tem a Portuguesa, que é do Rio. Se não desfizer do time, né? Pois é. O Botafogo, a equipe do Botafogo, vai enfrentar o Ceilândia, que é lá do Distrito Federal.
Outra pesquisa também que a gente fez, o Wallace Matos, onde fica o Ceilândia? Ceilândia na grande Brasília ali. Ceilândia foi sede muito, um beijo para minha irmã Sara, que morou durante muito tempo lá em Brasília. Meu cunhado dava aula na Ceilândia. Então temos lugar para dormir Sim. quando formos assistir Até porque Ceilândia. meu irmão tá morando lá, né? Botafogo, Então, bom também saber. Tem pouso lá. Continuando, o Atlético Mineiro vai enfrentar a equipe do Brasiliense, também lá do Distrito Federal. Fortaleza e Vitória. O Atlético Paranaense joga contra o Tocantinópolis. Essa viagem o Tupi já fez, hein? Essa é ruim de fazer. Palmeiras enfrenta o Algoz aí do Vasco na última fase, que é o Juazeirense, lá da Bahia. O América Mineiro encara o CSA do Alagoas. Cruzeiro enfrenta o Remo. E para quem tá perguntando, Flamengo é a equipe que enfrenta lá o Altos do Piauí. E fechando um confronto também, que agora é de Série A, o Santos enfrenta o Curitiba. E mais um detalhe, decidindo em casa. As equipes que decidem em casa são Ceará, Vitória, o Azuris, Bragantino, Vila Nova, o Flamengo, Botafogo, Brasiliense, Cruzeiro, Santos, Atlético Paranaense, Juazeirense, Corinthians, América Mineiro, Cuiabá e São Paulo. Os outros confrontos decidem fora de casa. Tá aí, legal. Então a Copa do Brasil, né? Algumas das surpresas já ficaram no meio do caminho, foram surpresas em alguma fase, depois não, como o Tum-Tum, que acabou perdendo para o Grêmio, o Globo, que eliminou o Internacional. A gente também tem reportagem no Toque de Bola do Globo, do Afogados, é o Toque nos Estaduais que a gente confere para você. O Cristiano Araújo está por aqui, o Gueren, o Valmir, o Wendel. Wallace, vamos começar pelo Tupi, porque tem torcedor perguntando sobre os reforços. Sim. E ao mesmo tempo hoje a gente recebeu, né, no grupo lá da imprensa, pela assessoria, a informação de que os treinos voltam essa semana, mas a imprensa vai passar a ter o contato com o grupo a partir da outra semana, né? A partir da segunda-feira que vem. Exatamente, Ivan. Boa tarde a galera que está ligada aí agora oficialmente. Boa tarde, Lara. E nesse final de semana o Tupi anunciou mais 2 reforços, né? Vamos começar pelo final, que são os mais recentes. O zagueiro Adriano Alves, que é um jogador que já passou pelo Náutico, Atlético Goianiense, é bem famoso aí nas divisões inferiores do futebol brasileiro. Ele chega para dar mais experiência ali para a zaga do Tupi, e também um bastante experiente, um mês de 32 anos, o Fabrício Marabá, que estava no futebol tailandês. Então o trabalho de prospecção do Tupi está indo das séries inferiores aqui do Brasil até a Tailândia. Chegou a se cogitar aí, o pessoal viu lá que o Twitter do Tupi postou uma bandeirinha do Brasil e uma bandeirinha, um aviãozinho e a bandeirinha da Tailândia. Na verdade, da Tailândia, o aviãozinho do Brasil, né? Tava chegando reforço da Tailândia. O pessoal já gritou pelo seu amigo querido Tartar. Mas não era o Tartar, não, era o Fabrício Marabá. O Romualdo, né? Podia que é do ser. futsal, mas já futsal, né? Mandou bem no campo também. Pois é. Então, mas não era o Fabrício Marabá, o último reforço anunciado aí pelo Tupi. Lembrar que já foram anunciados o goleiro Matheus Cabral, ex-Botafogo, o Pedro Vitor, centroavante, o Jefinho, meia e lateral direito, o Miller Fernandes, atacante também, centroavante ali para disputar posição, o Lucas Abreu, meia, também já foi anunciado, o Felipe Pérez, volante, o Gabriel Casimiro, lateral direito, e o Sávio, atacante aqui de Juiz de Fora, que foi bem naquela Série B que o Tupi acabou disputando em 2016. O Sávio foi uma das poucas alegrias que a gente teve no estádio, né, de ver o Sávio jogar. O Sávio volta mais experiente, já esteve em Manaus, né, já rodou aí pelo Brasil. O Rafinha Borges, que é aquele reforço que a gente tinha anunciado, o reforço do boletim de ocorrência, que acabou vazando aí por uma confusão extra campo, né, gramado, o primeiro reforço do Tupi. Já conversei com o Rafinha depois disso também, ele ri pra caramba dessa história. Um abraço pro Rafinha, que é gente boa pra caramba. Aliás, alguém que a gente vai mergulhar um pouquinho mais na história, que a história dele é interessante, é daquelas histórias que o Toque gosta de contar, de bastidores. Então o Rafinha tem dessa história também. E o Hiroshi, que também jogou no Tupi uma Série C e uma Série B, né? A Série B também era um dos destaques do meio de campo. Então esses são os jogadores anunciados. Se você não pegou todos, tem lá no portal do Toque de Bola, acessa lá
nas notícias, tá sempre atualizada a listinha do Tupi, por enquanto ainda só com as informações da assessoria, né, Ivan? Daqui a pouco nós damos um olhar do toque para cima dessa galinha. Com certeza, o Elerson Thomas está aqui também, entrando na live do Instagram, Toque de Bola JF. Antes de falar um pouquinho do Baeta, agradecer o convite do pessoal da Suprema, o professor Dirceu, no próximo sábado, né, workshop Gestão do Esporte, no meio de um monte de feras lá para falar dessa gestão do esporte. O Toque de Bola foi convidado também para uma mesa redonda nessa programação. No próprio portal, no Toque de Bola, tem lá o link para inscrições e informações. Um abraço ao professor Dirceu, a todos que estão convidados para participar. As inscrições são limitadas, já tem muita gente boa que falou que vai ao evento, o Claudinho falou que vai, tem novidade do Guilherme chegando, a Angélica também, que é a coach do Guilherme, vai participar, a nossa Claudinha, grande professora Claudinha, também já confirmou participação. Então sábado a gente vai estar lá representando o portal e as redes sociais do Toque de Bola. Antes de voltar para o Baeta também, a gente quer agradecer a todo mundo que participou dessa reportagem que a gente fez como uma forma de homenagear o José de Alencar, grande radialista do programa histórico Se Gostar, Peça Bis ao Alencar. O Alencar que nos deixou, né, no domingo, sem ser agora no outro fim de semana, e a gente, em vez de fazer um registro rápido, a gente procurou fazer um levantamento maior. Conversamos com o Mário César Manzolillo de Moraes, sempre uma satisfação falar com ele. Conversamos com o Maurício Menezes, com o Márcio Guerra, com a filha do Alencar, uma das filhas, né? Ele tem 2 filhos também, a Alessandra, que tatuou o nome do programa com a letra do pai dela. Então, essa reportagem está no Toque de Bola. E para quem se lembra ou não se lembra, o conjunto que o Alencar tinha participação era Kruner, empresário da banda, o conjunto Primos, no embalo da Jovem Guarda, dos Beatles, mas o Zé Carlos, que a gente foi localizar também, que cantava com o Alencar na época, disse que, gostando de Jovem Guarda, gostando de Beatles, o que o Alencar mais gostava era de uma música italiana chamada Zingara. Então essa reportagem está lá no Toque de Bola, e a gente quebra o protocolo todo para assumir que naquele tempo, não sei quando, a gente também ligava para pedir a música e o Se Gostar, Peça Bis, né? Quando a nossa música ganhava, era uma alegria tremenda. Um abraço aqui para Jaqueline, para o Fábio, todo mundo participando da live. Falamos do Tupi, vamos de Baeta agora, Wallace. Exatamente, se o Tupi está anunciando os jogadores aí no Pinga Pinga, e também vai receber durante essa semana, por isso até que nosso contato da imprensa é só na próxima semana, como explicou o Ronei. Um abraço para o Ronei Testa, que é assessor do Tupi, só na próxima semana, porque os jogadores vão pingando por Santa Terezinha aí agora até a sexta-feira, e aí na semana que vem vai ter algo mais encorpado, o elenco já mais completo para poder apresentar para a imprensa. O Baeta mantém segredo ainda, viu, Ivan? Por quê? Porque a gente pegou uma explicação rápida com o Cláudio Dias. Alguns jogadores de passagens anteriores do Baeta processaram o clube com base nos anúncios. Então o clube anunciava o acerto, mas quando ia fazer um exame clínico, o médico, né, para aprovação do jogador, o jogador estava lesionado, não fazia o contrato, mas ele entrava na justiça contra o Baeta, requerendo os direitos dele de salário, de contrato, e a justiça trabalhista deu ganho de causa a vários jogadores desses. Então, para não correr mais esse risco, o Baeta só anuncia depois que tiver assinado, tiver o chamegão lá, como dizem os mais antigos, tiver tudo certinho. Então, esta semana, a partir da quarta-feira, os jogadores vão estar chegando, os reforços do Baeta, né, o grupo do Baeta, na verdade, para o módulo 2, vai chegar em sua maioria até a quarta-feira, e aí, após os exames admissionais e os exames médicos, né, durante a quarta-feira, provavelmente na quinta e na sexta-feira, aí já vai ter grande parte do elenco do Baeta anunciado. Anunciado mesmo, já está de mudança o Baeta, beleza? Pode ir embora? Para onde? Para a vizinha Lima Duarte, viu, Ivan? Quase ninguém de Juiz de Fora sai e vai para Lima Duarte, né? Eu não sei porque que o Baeta vai fazer lá. Mas, seguindo aí a moda de... Não vão beber pipoca não, tá, Ivan? Só para... Já está lá, é só esticar. Só esticar, né? Mas eles vão utilizar a cidade aprazível Lima Duarte, alugaram 10 apartamentos a diretoria do Baeta, e vão fazer pelo menos a pré-temporada em Lima Duarte. Então você pode considerar aí que os próximos 26 dias
né? Do dia 1º de abril, que oficialmente começa a pré-temporada do Baeta, até o dia 27, que é a estreia. Então serão 26 dias de Lima Duarte para o Tupinambás, antes da estreia no módulo 2 do Campeonato Mineiro. Vão utilizar lá os campos do Minas e do Social para os treinamentos. Campo bom tem em Lima Duarte, né? Um abraço para o Marco Aurélio, conhece lá como ninguém, e eu já vou te falar que eu já brilhei nos dois gramados aí, tá? Ai, a live aceita tudo, né? Não deu tempo de cortar o microfone dele, não. Tá bom. Aliás, eu brilhava mais no bar lá do campo do que dentro do campo, mas aí isso é outra história. Aí brilhar em bar também não é tão difícil, né? A Lara, dá tempo de dar uma rapidinha da seleção brasileira que está classificada e tudo mais, festa no Maracanã outro dia, 4-0, mas tem jogo amanhã, né, Lara? Isso mesmo, o Brasil joga contra a Bolívia, lá na altitude de La Paz, 8h30 da noite, no horário de Brasília. E para esse jogo, Neymar e Vinícius Júnior estão suspensos. E aí o Tite vai promover mais algumas mudanças além dessas. Então entram no time o zagueiro Éder Militão, os laterais Daniel Alves e Alex Telles, os meio-campistas Fabinho, Bruno Guimarães e Felipe Coutinho e o atacante Richarlison. E além do Neymar e o Vinícius Júnior, como eu disse, suspensos, deixam a equipe o zagueiro Thiago Silva, Danilo, lateral, e Guilherme Arana, e também os meias Casemiro e Fred. Então a seleção vai a campo com Alisson goleiro, Daniel Alves e Alex Telles, na zaga Marquinhos, Éder Militão, no meio de campo Fabinho, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Antony, Coutinho e Richarlison. Tá, 8 da noite então amanhã. 8h30 da noite. E o Pantanal, como é que fica, Lara? Você sabe como fica o Pantanal no segundo capítulo? Olha, Ivan, eu confesso que... Você tem que atender os futeboleiros e os noveleiros, A única né? coisa que eu assisti até agora foi a Ana Maria Braga vestida de onça, por É conta aí verdade, da homenagem já que fez. Eu pra não novela que ia vou estrear. me estender nesses comentários. Eu vou, como diz a Glória Pires, num Oscar que não teve soco na cara, eu não estou preparado para falar. Não sou capaz de Eu opinar, não não estou sou. capacitado para emitir opinião, mesmo porque qualquer opinião hoje dá um problema danado. Pra Piada, voltar. então, você que gosta de fazer piada e não faz Não piada, faz piada, não. viu, seu Ivan Elias? Fica fazendo graça. Vai, bom. Fica, vai. Para voltar para o futebol, Ivan, o Daniel Alves, que veio para o Brasil, né, e convocado novamente de jogador do Barcelona, pegou uma pedreira, vai jogar na lateral, lá na altitude. Acho que vai pedir dispensa da seleção. Chamado por Tite, quer forçar a aposentadoria dele. Quer forçar mesmo. Só um detalhe que eu esqueci de falar, é porque era para ser o último jogo das eliminatórias, só que como aquele Brasil e Argentina ainda não foi realizado por conta lá da entrada da Anvisa, esse jogo provavelmente, isso ainda não é confirmação, de acordo com as páginas esportivas, vai ser realizado somente em junho. E também, outra informação, que a CBF deseja mandar esse jogo para a Austrália. Então, vai ser um amistosão, né? Logo ali, Vale mais, na né? Austrália. Olha, aqui foi só um aperitivo, tem muita coisa no portal. Léo Santana foi convocado hoje dele. para a Seleção Brasileira de Futsal. Já deu tempo de a gente mandar parabéns, deu tempo dele mandar um vídeo pra gente, já tá no YouTube do Toque de Bola. Tem muita coisa bacana, é só acessar portal, redes sociais, aplicativo, Twitter, Facebook, web rádio. Um abraço aqui pro João Márcio, falamos no SAV. Olha o João Márcio aí, Alves Moreira, o Bart Oficial, o Maicon Silva, todo mundo participando conosco da live. Fica esse gostinho de quero mais, né? Porque não dá tempo da gente falar tudo, porque a gente segue, a gente para aqui, continua nas costuras, no Instagram, no Stories, né? Nas postagens, no Twitter, no Facebook, no portal, com essas informações, algumas que entraram aqui, outras que não entraram, mas a gente está sempre acompanhando para você. Valendo o convite, quarta-feira agora, 5 da tarde, live com Tadeu Gasparetto, sabe muito sobre gestão de esporte. Para você ter uma ideia, ele dá aula disso lá na universidade, lá na Rússia. A gente vai trazer direitinho o currículo dele, um resumo nas redes sociais para divulgar essa live de quarta-feira. E se seu clube já está no SAF, ou se vai entrar no SAF, ou se você, né, acha que isso é legal, que não é legal, se está barato, se está caro, ele vai ajudar a gente a entender melhor. Não sei se vai dar para falar tudo, que é um assunto muito, né, amplo, mas pelo menos para a gente clarear um pouco as nossas ideias e para saber se Botafogo está no caminho legal. Ontem o Gringo estava lá no Maracanã, ficou pé da vida. O Vasco da Gama também está com o SAF. O Cruzeiro
Tá, mas não tá, né? Vamos ver essa semana. Vamos ver o que vai dar a SAF do Cruzeiro. Enfim, o importante é que o Wallace está com a mula na sombra, a Lara também está com a mula na sombra e o Toque de Bola está agradecendo a sua companhia e também a parceria da Santa Casa de Juiz de Fora, do Plask e do Projeto Cidadão Consciente da Hiperro Embalagens. Valeu, gente. Boa noite, ótima semana para todos nós.